Sejam bem-vindos a mais um Engenharia e Cidade para Todos. Estou aqui hoje com a Poli Cerevisi. Vamos falar sobre cerveja, qualidade da cerveja, produção, a engenharia que existe por trás da cerveja. Bom, mas antes disso eu queria apresentar todos e todas que está aqui. Vamos começar pela Clara. Boa tarde, meu nome é Clara, eu sou do segundo ano da Engenharia Química. Eu sou, dentro do grupo, líder do projeto de reaproveitamento do bagaço de malte e eu sou membro do setor de processos. Bacana. Vamos lá. Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Gabriel Coronati, eu sou do segundo ano da Química aplicada mesmo, não engenharia. Dentro do grupo eu faço parte do setor de controle de qualidade e dos projetos de bioreatores e de leveduras. Falando difícil, mas a gente daqui a pouco a gente já... Bioreatores, né? Bem, oi pessoal, eu sou Olivier, estou no segundo ano de Engenharia de Petróleo e dentro do grupo, né, eu estou mais na parte de automação e na parte de marketing, né? Em automação a gente tem tanto a parte de densímetro, titulino, a gente está tendo dashboard, site, muitas coisas novas agora também. Bacana. Então, falando um pouco da Poli Cerevisi, a gente já conhece, vocês já vieram aqui enquanto equipe, não vocês pessoas físicas, mas o CNPJ. Já veio aqui, acho que 2 vezes vocês já vieram, já participaram 2 vezes do Futurend, vamos falar também do Futurend aqui. Mas nós queríamos entender novamente, sempre bom falar o que a Poli Cerevisi faz, qual é o principal objetivo, porque quando a gente pensa em engenharia, pouco pensa em cerveja, né? E o mercado é absurdamente grande, porque todo brasileiro gosta de tomar cerveja, ou boa parte dos brasileiros gosta de tomar cerveja. Então, tem toda uma cadeia de engenharia por trás dessa indústria cervejeira. Então, a gente queria entender um pouquinho o que vocês fazem. Quem quer começar falando? Posso? Vamos lá. Tudo bem para todo mundo, eu posso começar falando. Depois eu vou perguntar, depois a conversa vai fluir. O Poli Cerevisi é um grupo de extensão dentro da universidade, então nós conseguimos reunir alunos de diferentes institutos, de diferentes anos, e o nosso intuito é estudar o bioprocesso cervejeiro. É uma fala bonita para explicar que, além de simplesmente fazer cerveja, a gente atua bastante na área de pesquisa, então criando receitas novas, criando formas de reaproveitamento das receitas. Vocês criam receitas de vocês? Vocês têm? Temos receitas nossas, temos, por exemplo, certos projetos que são nossos bebês, assim, que a gente ama de paixão. Por exemplo, o projeto que a Clara lidera atualmente, Bagaço de Malte, é uma iniciativa do grupo. No nosso projeto de reaproveitamento do bagaço de malte, a gente pega o que sobra da produção cervejeira, que seria descartado ou vai muito para alimento de animal e tal, e a gente reutiliza, porque o que é engenharia sem a sustentabilidade? Sim. Cada vez isso é um assunto mais falado dentro da engenharia, porque no mundo em que a gente vive, a gente tem que cuidar dos recursos que a gente tem ainda. Então, o projeto surge mais por essa questão da sustentabilidade. E fazer mais com menos, né? Dá para fazer Exato. mais produtos, né? Para comercializar. Isso é engenharia. É uma mentalidade que uma vez visitando a Ford pelo WI, um dos engenheiros lá falou que um dos tópicos que ele valorizava bastante era buscar onde existe desperdício de dinheiro. Então, acho que o Cerevisi valoriza muito isso, de entender onde que tem algo a ser explorado ainda, onde a gente pode aproveitar, onde que tem alguma brecha e a gente perde dinheiro, seja de uma maneira humana até, ou dinheiro nosso investimento mesmo. E muitas empresas seguem essa lógica, né, de reaproveitamento do máximo possível da produção. Isso cai um pouco no que eu falo da química verde, né? De diminuir o número de insumos que você vai liberar e reaproveitar o máximo que der, né? Mas vocês, quando vocês fazem a produção da cerveja de vocês, lógico, vira uma cerveja, vai ter o bagaço, que vocês transformam em pães, cookies, que a gente vai entrar daqui a pouco mais a fundo nisso, mas tem mais coisas que podem ser aproveitadas, é isso que você está dizendo? Sim, existem inúmeras coisas que a gente pode reaproveitar durante a produção de cerveja. Ah, é? E vocês fazem isso? A levedura. Dá pra... Então, acho que tudo da cerveja, de certo modo, dá pra reaproveitar. Se o Olivier quiser completar, é que eu tava pesquisando, inclusive, sobre isso esses dias também. Sim.
Aqui é um bate-papo, vocês fiquem à vontade. Um vai atropelar o outro e sem problema nenhum. Depois vocês brigam em casa. Então, tem várias coisas que a gente consegue que fazem parte da produção que são reutilizadas. A levedura é o exemplo mais clássico que a gente tem o tratamento da levedura, do ciclo de vida dela e tal. A Clara sabe bastante disso. E tem uma parte que a gente também vê pouco, mas que faz sentido especialmente pensando numa indústria maior e nas indústrias no geral. Uma coisa que a gente sempre está usando, né, durante a produção é água. A gente pode reaproveitar a água aproveitar no Sim, circuito do resfriamento. Do resfriamento, porque a água continua usável tranquilamente. Então a gente pode reaproveitar a água, a levedura, o bagaço. Então acaba tendo um conjunto de coisas, né? E equipamentos também que a gente reusa. Na lavagem, você falou aqui, eu pensei quando vai limpar a garrafa, a água pode ser reutilizada. Né? Sim, a gente sim. normalmente, pelo menos que faz artesanalmente, é água que vai embora o tempo inteiro. Sim, não. E considerando que a água é um gasto, em diversos processos produtivos, a água é um dos maiores gastos. Então, porque a gente pensa sempre em cerveja, a gente já pensa na Ambev, né? Ou na Heineken, nessas grandes cervejarias. Mas o mercado de cerveja artesanal, que eu acho que é mais o foco de vocês, tem crescimento. está muito grande. Vocês têm uma porcentagem de quanto que é no mercado brasileiro? Não tenho. Mas deve ser um número que ainda tem muito mercado para trabalhar. Porque assim, as cervejas são caras, são mais caras que as comerciais, vamos chamar assim, né? Então a cerveja artesanal é mais cara. Então tem muitas pessoas ainda que pelo preço acabam não comprando. Então se pela química, pela todo o desenvolvimento de engenharia conseguir reduzir custo, a cerveja artesanal vai ser mais acessível. Acho que tem muito público. Acho que é meio que nessa linha que vocês estão trabalhando. E querendo ou não, a cerveja artesanal é muito mais versátil. Então, como a produção é menor, a gente consegue fazer muito mais coisas diferentes do que se fosse numa indústria, em larga escala. Porque isso, se você produz alguma coisa mais diferente, tem a chance do mercado não aceitar. Óbvio que tem muitos estudos antes disso, mas como é uma produção menor, dá pra gente deixar ela cada vez mais afunilada pro que a gente quer, pro produto que a gente quer, pro nosso público. Sim, é muito, só complementando, é muito sobre direcionar, né? As empresas grandes, elas não direcionam seus produtos, elas fazem algo mais massificado que vai realmente vender. As menores, a gente tem um direcionamento melhor, tem um controle. Tanto que empresas pequenas têm isso, tem uma aproximação maior com o cliente. As artesanais são exatamente isso, né? Ali tem várias outras coisas também que elas conseguem fazer parte. Por exemplo, a experiência de comprar cerveja, de consumir a cerveja, é o que está sendo muito cultivado também. Não só pegar e beber. Tanto que tem restaurantes que fazem, tem bares que fazem todo o processo para vender. E você, não é só comer que você está vendendo ali, tem todo o processo por trás. Eu ia comentar aqui inclusive, além de poder reaproveitar o bagaço, você tem 2 outros insumos bem bacanas que você podem reaproveitar. São o lúpulo, curiosamente, dá para você reaproveitar o lúpulo que sobra dependendo do do processo que você está fazendo. E ele tem inúmeras aplicações, seja medicinais ou mesmo cosméticas. A gente estava pesquisando, a gente está começando um projeto de estudo sobre lúpulos. Dá pra fazer protetor solar a partir de lúpulo. Interessante. E mas o lúpulo é uma planta, né? o lúpulo pra quem não conhece, talvez quem não esteja tão familiarizado com o contexto cervejeiro, o lúpulo é uma planta. Dentro dessa planta a gente tem uma série de compostos diferentes. O que a gente costuma buscar são os óleos essenciais e os alfa-ácidos. Então, são basicamente compostos ácidos. Tá vendo como o químico influencia? É importante ter um químico? Eu vou puxar muito para esse lado. Eu gosto muito da química envolvida nesse processo. É até uma coisa que eu queria comentar aqui, que é uma das reações que eu acho mais engraçadas da cerveja. Porque envolve o lúpulo e o amargor. Porque o lúpulo não é amargo. Ah, não? Não. O lúpulo dá amargura para a cerveja, mas ele não é amargo. E o perfume também. Ele dá toda a questão aromática, vem muito do lúpulo, depende também do bagaço, ou do bagação do malte, mas vem do lúpulo. Só que o lúpulo não é amargo. O lúpulo... Se você pegar ela verde ali... Ela não é amarga. O amargor dá... Na verdade, isso é até uma tradição lá no Cerevisa, a gente come o lúpulo. O lúpulo já processado. O lúpulo já processado. Não, amor. Vocês estão comendo muito lúpulo, não sei, né? Avisar as autoridades aí. Só é péssimo. É uma experiência... É ruim?
É uma experiência única. Não Mas é recomendo. uma tradição, todo É uma mundo que tradição. entra no grupo... só não é todo mundo, não é todo final de semana. Não, É só Não. pra sofrer, pra judiar, um trote. não, é uma iniciação. É. Pra criar uma tradição. É uma tradição, todo mundo passa. Mas é melhor do que jogar borra abaixo, como os sim. troços do passado, né? É, o legal é que o lúpulo ele não é amargo e é devido a uma reação chamada reação de contração do anel que ele se torna amargo. Ele era um composto de 6 átomos em formato de anel e esses átomos abrem e voltam a formar um anel, só que com 5 membros. E aí na literatura eles chamam essa reação de contração do anel. E quando isso acontece, quimicamente, O amarga. É por isso que tem essa divisão de lúpulo de amargor, lúpulo de aroma. Porque o lúpulo de amargor, na realidade, do ponto de vista prático, químico, não existe lúpulo de aroma, lúpulo de sabor ou lúpulo de amargor. O que existe, na verdade, é que dependendo do processo em que você aplicar esse lúpulo, em que você colocar, dependendo do ponto, ele vai conseguir ou não passar por essa reação. E quimicamente a gente chama de reação de isomerização, mas é basicamente ele aquecer, mudar, e nessa mudança você tem um composto amargo. Então, na verdade, o calor que gera o amargor. Isso. É por isso que você pode colocar lúpulo no final para dar aroma. Porque Porque daí não tá quente. Porque não está quente, então não aumenta o amargor. Só que os compostos de aroma, Entendi. eles são voláteis. Então, o que isso quer dizer? Eles vão muito rápido, eles evaporam facilmente. Então, você coloca no final. E aí, quando você coloca ele no final, ele não terá o amargor, porque, obviamente, só que cada lúpulo pode dar um perfume diferente. Isso. E é um perfume, só para deixar claro, né? É, Mas é o cheiro da... Não é perfume, né? Tem o lúpulo aromático e tem o lúpulo de sabor. Pode modificar também o sabor, então. pode sim. Dá pra modificar, eu acho que a Clara consegue falar bastante disso, porque a cerveja artesanal traz muito desses pontos de notas de chocolate, notas de cravo. Isso envolve muita pesquisa. Eu achava, honestamente, quando a gente falava que tinha... Eu achava que o aroma, quando a gente respirava, vinha para o nosso corpo e a gente tinha a sensação, mas pelo aroma. Então ele é pelo gosto mesmo. Os dois. Os dois. Porque... Entendeu o que eu quis dizer? Porque assim, quando você cheira Já pegou canela? Aham. Sim. Você cheira a canela, você sente o cheiro de canela. Uhum. Se você só pôr ela Já fizeram esse teste? Se você só pôr a canela, você não sente o gosto. Quando você põe ela na boca e você respira, você sente o gosto da canela. Eu achei que era semelhante. Não, Faz acho esse teste da canela. É muito interessante mesmo. Você que é químico tem que fazer esse teste da canela. Farei esse teste. Vou trazer aqui na próxima vez. Vocês vão fazer como é que fala? Teste às cegas de canela. Mas tem os dois tipos de sabor e de aroma. E a gente explora muito no setor de processos isso, porque nós fazemos diferentes tipos de cerveja e para cada tipo a gente usa um lúpulo diferente. Para dar sabor, por exemplo, a nossa última que a gente fez foi a Weissbier. E ela tem um sabor de banana, uma coisa meio tostada, parece pão de padaria. Eu achava que era do cheiro, por isso que eu tô falando. Eu achava que era do aroma, então realmente pega na língua. Também. Pega. Interessante. E aí, tudo assim, parte lúpulo, parte levedura, mas tudo contribui pro gosto final. Boa. Então, voltando aqui pra gente pensar, só pra, na produção da cerveja. Além da parte química, que todo o lúpulo ele influencia nessas mudanças, chorolão que você falou aí, não vou saber repetir, que tem toda a questão do anel, ela, além quando faz essa reação química, além do amargor, ela também dá o perfume ou não? O perfume já estaria sem o amargor. É isso que você disse. Porque o amargor só vem com o calor, certo? A minha pergunta é, quando faz o amargor, perde o valor, perde o aroma? Não, assim... Deixa eu tentar me expressar melhor. Quando nós comentamos aqui que quando tem o calor, dá o amargor. Uhum. Quando tem o calor, deixa de ter o aroma? Não necessariamente. Você não vai perder totalmente,
é que dentro do lúpulo você tem uma classe de compostos que eles chamam de compostos sobreviventes hoje na pesquisa de lúpulos. É como se fosse o seguinte: imagina que você tinha um perfume e você esquentou esse perfume. Pode ser que alguns compostos do perfume vão embora, só que alguns ficaram. Os que ficaram vão ser o aroma que você vai sentir na cerveja depois. Então, efetivamente, sobram alguns compostos. Mas quando queima, vai embora. Alguns vão embora. Alguns vão embora, sim. O que eu tô perguntando é porque, assim, quando a gente termina a cerveja, a gente coloca um pouco mais para dar o aroma. Exatamente por isso. Então, porque perdeu um pouquinho, porque senão teria ficado. É isso que eu tô pensando. Como leigo, né? Tô falando aqui como ponto de padaria. Eu comento porque é um assunto extremamente complexo. Envolve, por exemplo, biotransformação, porque o cervejeiro, em tese, não faz a cerveja. A gente cria as condições para que a levedura faça a cerveja. É igual pão. Você não está fazendo pão, né? A levedura, a Saccharomyces cerevisiae, está produzindo a cerveja. Você só criou as condições para isso. Então, vai ter toda uma reações envolvendo esses compostos. Tem compostos que não eram aromáticos e depois da fermentação se tornam com propriedades de sabor, aroma, sabe? E, bom, a gente falou bastante da questão da cerveja. E existem vários tipos de cerveja que a gente vê no mercado, né? Nós temos a IPA, nós temos a Witbier, a Red Ale, enfim, a APA. Vocês conseguem fazer um recorte do que é cada uma? Só pra gente... a nossa Muitas primeira... vezes, a gente, tô falando assim, não um recorte no detalhe do que é no detalhe, mas, por exemplo, assim, uma pessoa leiga, por exemplo, a Red Ale, ela é avermelhada, para as pessoas a gente conseguir ter sinais do que a gente pode estar quando vai comprar, saber. Coisa simples, não tô querendo entrar na química não, viu? A primeira cerveja que a gente produziu lá no comecinho do grupo foi a IPA. E ela é uma cerveja mais pesada, um pouco mais amarga. E aí a gente começou a produção de lager. A lager é aquela mais que você encontra em todo lugar, mais do dia a dia. Igual quase uma Pilsen. É parecida. Eu geralmente, quando eu vou falar pro pessoal qual é a cerveja que a gente faz, eu tento fazer analogia, porque eu gosto de cerveja, então eu às vezes consigo relacionar. Uma Premium Lager, que é a que a gente tá fazendo por enquanto, se parece com uma Budweiser. Enquanto a Pilsen é como se fosse uma Skol, uma Itaipava. Mais aguada. Ela tem um corpo menor. A Clara pode falar melhor disso quanto a gente, na Premium Lager, a gente usa cevada como malte principal. Então tem o gosto, isso deixa uma característica diferente na cerveja, enquanto que a Pilsen, ela é uma mistura. Tem mais variedade de malte, tem mais tipos diferentes. E, por exemplo, a mais nova, que é a que eu falei, que é a Weissbier, ela tem um corpo mais pesado. E ela, por exemplo, a tradução é pão líquido, porque ela é bem encorpada. E ela não é tão amarga, e a base dela, o tipo de malte, é o trigo. Então, quando a gente vai reaproveitar o bagaço, não é bagaço de cevada, por exemplo. É de trigo. Então, quando a gente faz a farinha, vira farinha de trigo. Não de... E quando você faz o pão, só voltando no assunto anterior, você faz o pão do malte. Sim. E faz o pão exatamente como faz o pão com farinha de trigo. É a mesma lógica. A gente não faz na mesma proporção, não faz na proporção de 100% da farinha de malte. A gente mistura. Tem mistura. É isso que eu tô perguntando. Não dá pra fazer só com malte, ou daria? Daria se a gente conseguisse processar de uma forma mais eficiente. Então a gente consegue, a partir da produção de cerveja, forma aquele como se fosse uma borra de chá, que forma depois que faz o chá. A gente pega isso, seca, dá uma tostada e aí moe. No que a gente moe, a gente não consegue aquela farinha de mercado. Fica branquinha, porque aquela lá passa por diversos processos químicos. Não sei se você já provou aquele pão formado, feito com farinha não muito moída. Não. Fica um pão um pouquinho não fofinho e tal.
Então, se a gente É usasse um pão de só... 1.500. Pão antigo deve ser. Pois é, se a gente usasse Pão só de a Jesus. farinha... Jesus comeu esse pão. Se a gente usasse só a farinha de bagaço, ia ficar uma textura mais ou menos assim. Por isso que a gente mistura, porque a gente consegue processar até um nível, não consegue o processamento completo. Em casa, as pessoas que fazem em casa conseguem usar essa lógica de pegar o bagaço e fazer pão? Conta. A gente... Pode se intrometer, vai falar. Não. A gente já fez isso, É? inclusive. A gente pegou o bagaço que sobrou, secamos no forno. Normalmente a gente usa o forno por convecção. Porque... Forno o quê? Por convecção. Isso. É um tipo de forno que funciona assim, ele seca o bagaço com uma quantidade mais concentrada de calor. Então seca de uma forma mais eficiente, mais uniforme. Do que no forno convencional. Mas é possível. Então, normalmente a gente usa o forno de convecção. Mas a gente já fez em casa com um forno convencional. Demora um pouco mais, é mais trabalhoso. E aí a gente moe, dá pra moer no liquidificador, dá pra moer no processador. Não fica muito fina, não fica aquela farinha fininha. Mas dá a experiência de comer o pão que Jesus comeu. Exatamente. E o cookie também. Tem cervejeiras que fazem isso. A gente visitou a Cervejaria Nacional há um tempo e a gente comentou sobre esse projeto. E uma das pessoas que trabalhavam lá falou: eu faço pão da minha cerveja. E até eu queria que a Clara contasse, porque a gente fez isso na minha casa. Foi um dia que a gente tava a gente não conseguiu reservar o laboratório. E acabou que ela falou: Gabs, eu preciso de um lugar pra secar o bagaço. Eu falei: tem lá em casa, vamos. Só que o forno do Gabriel tinha 23 anos. Mas Ele não me deve avisou vocês. desse detalhe. Eu não sabia, é um forno. Pra mim, forno é forno. Mas a gente fez deu o nosso jeitinho, colocou umas colheres de pau pra conseguir separar, pra ir mais coisa ao mesmo tempo. Aumentou a temperatura. Então, foi uma aventura. E saiu o pão? Saiu o cookie. Saiu o cookie. Eu acho que isso define Quem bastante. comeu? Eu comi. Morreu? Não, A gente então tá bom. Quem comeu não morreu. Não morreu. Acho que são duas coisas que definem bastante o Cerevisier. Uma seriedade bem grande com relação ao que a gente faz. Eu digo... Eu falei da brincadeira. Não. Ele já ia falar isso antes de você. Não, eu já ia falar porque como alguém de controle de qualidade, a gente sempre tenta passar muito essa imagem. Quando a gente faz a nossa cerveja, quando a gente produz o cookie, tudo que tem a ver com o grupo, a gente sempre vai com muita seriedade, a gente sempre busca apoio de professores, a gente entende que somos da graduação, então não sabemos de tudo, então a gente sempre busca, sempre com as melhores intenções de fazer o melhor trabalho. E eu acho que você comentou de reaproveitar a cerveja, né? Até um pouco antes. Dá pra literalmente substituir os ingredientes líquidos da cerveja, do pão por cerveja. Então você pode não usar leite ou outros ingredientes líquidos e colocar a cerveja no lugar. É algo que a gente estava tentando começar. E fica gostoso? Depende se você conseguir uma receita que conseguir as proporções certas. Não, porque eu faço pão todos os dias na minha casa para minha família. Só que é o pão tradicional, o pão que é só farinha, água e, na verdade, que é o levain, né? Que é o fermento da própria farinha. Nossa, que bacana. Só que daí teria que talvez fazer com fermento biológico. Não sei se o levain morreria com a cerveja. Vou fazer Mil perdões, pessoal. Caiu a live aqui. Erro técnico da internet. Está claro. Estamos retomando. Você que está assistindo aí, curte, comenta. Volte a fazer os questionamentos que vocês fizeram. Eu vi que tinha um monte de questionamento aqui. Várias perguntas. Só que eu acabei... Ixi, você tá com o seu celular aí? Pra ver se... Só pra deixar ligado, só pra ver se não cai a live. Tá aí a live, né? Então, vamos continuar. Gabriel tava contando aí alguma mentira. Conta aí, Gabriel. Mentira. Não lembro, né? Pior que eu não lembro. Eu já sei. Mas você acha que acabou? Não, na verdade foi aquela batelada foi realmente cheia de coisas de resolver problemas mesmo. O problema do gelo, né, foi resolvido, a gente precisava de material para retirar, encontramos um. Só que lembra que durante
processo, a bomba começou a vazar. Cavitar. Começou a cavitar na bomba. Não sei se o pessoal sabe o que é cavitação de bomba. É quando começam a formar bolhas de vapor e elas começam a estourar dentro da bomba. Então a bomba começou a cavitar. E principalmente com o gelo seco, né? Ainda mais que a gente estava usando um material, improvisando com material para resfriar, que libera muito gás, que é o gelo seco. Então o gelo seco estava dentro da água, gerava aquela borbulhação e as bolhas entravam junto na tubulação e a bomba ficava cavitando. Nossa bombinha estava cavitando e aí começou a vazar. Isso aconteceu no processo de resfriamento. E aí a gente usa Vocês o usam o gelo. chiller? Aham. A gente usa o gelo para esfriar a água que é usada para resfriar a cerveja, o moço. E aí o gelo seco foi usado justamente para isso, para esfriar a água. Só que não dá para ter vapor ali, porque senão a bomba cavita. Só que às vezes a bomba cavita mesmo sem o gelo seco. Então com o gelo Mas seco... era uma saída que vocês tinham naquele momento, né? Resolveu um problema. Uma solução assim. Saber lidar com o problema da melhor maneira possível e entender as limitações do momento. Foi o custo de oportunidade, né? Pra gente conseguir resolver aquilo, né? Falando assim do jeito E aprendizado, né? Sim, com certeza, não. A gente pensa depois, né, que sempre tem que ter maneiras de se preparar para possíveis problemas, né? Acho que isso é muito... o símbolo da engenharia é preparar contra problemas e solucionar os problemas o mais rápido possível, né? A gente solucionando os problemas, já descobrimos que tem algo que pode acontecer de problema com essa solução, então a gente vai ter que se preparar melhor ainda para a próxima vez. Então é sempre preventivo. Mas voltando aqui, ó, a gente pensou nas cervejas, a gente falou da IPA, você falou, né? A IPA, a Lager, a Pilsen. A Pilsen, a a Weiss. Aí temos Witbier. Qual mais tem? Vocês têm de cabeça? Tem a Mouse Beer. Cerveja. Não é cerveja? Minha mãe adora. É cerveja, mas é que a Clá gosta muito da Mouse Beer. Eu não gosto muito, mas a gente tem várias outras cervejas. Não, mas você não gosta muito como químico ou como pessoa? Como Paladar. paladar. Eles colocam melaço. Então, Porque a maior parte do Cerevise é pessoa que gosta de cerveja amarga. E a Mouse Beer não é amarga, então a gente ainda não fez. Então não tem lúpulo. Ou se tiver lúpulo é pouco. Tem lúpulo, tem uma quantidade menor e é um lúpulo diferente das outras. Assim como todas as cervejas que tem os tipos de lúpulo. Isso é algo interessante de pensar sobre o lúpulo. Não é... Cada espécie de lúpulo vai ter... Cada variedade de lúpulo vai ter certas influências. E até tem a ver com aquilo que eu tinha comentado anteriormente de compostos sobreviventes. Então, se você... Dependendo do lúpulo, você vai ferver. Você pode ser que perca determinado composto que poderia afetar em determinado ponto. Então, vai depender muito da variedade de lúpulo que você tem, o quanto esses compostos resistem e da levedura. Então é um sistema complexo, mas querendo voltar aqui pro ponto da Mouse Beer, eu não fecho com a Mouse Beer, acho. Colocar uma Mouse Beer? Muito Não. doce. Eu não bebo no geral. Não, isso o que cara faz cerveja e não... Todo mundo fala isso. Quando a gente fala que é do Cerevise, mas não gosta de cerveja, falam, ué, como assim? Porque a gente comenta tá muito. Tudo bem, ele não gostar, aí sobra mais pra vocês. Sobra mais pra gente. E vocês bebem muito na faculdade? Eu acho que do churrasco tá válido ele dizer um pouco. Mas eu acho que é algo que, sabe, vai muito mais além, tipo, da produção cervejeira. Não, lógico, tô brincando. O Gabriel pode falar bastante disso, porque... Porque pode ter alguém na Volkswagen que anda de Uber só. E não tem carro. É uma boa comparação. Ninguém, não é necessariamente o cara que tá trabalhando, ele tem que... Muitos dos membros não bebem cerveja quando chegam ou nem gostam. E é uma questão que a gente lida. Caso. Eu gosto. Ele já chegou e já bebendo. Mas A Clara também gosta, pelo jeito. Eu não gosto muito, eu gosto da Mouse Beer. Mas a cerveja do Cerevise é uma delícia. A cerveja do Eu cerveja é uma também delícia. gostei. Mas é um ponto que a gente levanta de, por exemplo... Gostei do cookie também. O cookie é bom, né? Propaganda vocês têm que fazer do cookie. Ela, no ensino médio, já fazia os melhores cookies da história. Vocês já se conheciam no ensino médio? A gente fez o ensino médio todo junto. Que coincidência. E ela que acabou me arrastando pro Cerevise. Eu não ia entrar no grupo. O grupo é um grupo de extensão da Poli. De engenharia. De engenharia. E aí, quando a gente entrou, o berço dele foi em engenharia química. Então, eu entrei em engenharia química e
a engenharia que Na mais Poli, tem quando contato. entra na química direto ou Não, entra numa geral, numa Não, básica? você entra na engenharia que você escolheu. Já entra na química. Já entra. Você já era química. Eu já entrei na engenharia. Você já ia fazer naval, de petróleo. Isso depende. No meu departamento, a gente entra no ciclo básico de mineração e petróleo. Então aí no terceiro ano, que é no ano que vem, a gente vai estar definido qual que é o qual. Você ainda não entra. Mas eu já me considero Você é petróleo. mentiroso. Já, né? Ela mentiu aqui pra gente. Eu já me considero Você com acha petróleo. que pode confiar nas pessoas, né? Mas volta o raciocínio. Aí, durante a semana de recepção, que é quando a gente entra em contato com os grupos de extensão, eu puxava o Gabs pra ir comigo pros lugares. E aí ele conheceu, acho que você já tinha ouvido, né, também do Cerevise. E aí eu falei, nossa, eu quero entrar. Eu cheguei assim e eu me encantei pelo Cerevise, porque é uma aproximação do que a indústria química faz muito, sabe, muito verídica. E eu me encantei com isso e aí levei o Gabs junto. E é um caso real de transformação, porque eu ouvia, Clara, cerveja, faculdade, por que o cara tá nesse grupo? E foi conhecendo, vendo a parte de pesquisa dentro do grupo, vendo que, por exemplo, a gente podia mexer com bioquímica, com microbiologia, tem muitas outras áreas, como automação, elétrica, a parte de simulação. Então chama muita atenção, é algo muito amplo e me apaixonei. Hoje eu lembro, era dia 2... Vai trancar química e vai fazer engenharia química. Eles falam que eu posso ser considerado um engenheiro de consideração, né? Engenheiro no horário. Um engenheiro Mas honorário. não terá CREA. Não terei crédito, Vai ter só infelizmente. CRT. Mas tá bom. Infelizmente, CRT é CRT. importante também. E você chegou como, Olivier? Então, engenheiro de petróleo, você olha, tipo, mano, o que esse cara tá fazendo ali? Mas o que me aproximou foi a área de automação. E não bebe. E não O cara é bebo. engenheiro de petróleo E não bebo. Porque se o cara não gostasse de cerveja, falar, ele foi o que gostava de cerveja. Sim, mas o que me aproximou foi a área de automação. Eu pensei, qual dos grupos da faculdade que eu consigo mais trazer para o meu ambiente no futuro? É um ambiente de uma indústria de petróleo, por exemplo. E eu falei, mano, automação, desenvolvimento tecnológico. É uma área que eu quero muito trabalhar, desenvolvimento eu acho muito legal. E é a área de automação que mais me encantou. Aí a parte de marketing foi mais uma parte que eu não acreditava na marketing. Como é que vai ser? Você cuida de marketing? Sim, também. E eu sempre fui muito travadão pra falar com as pessoas, mas ajuda bastante. Não tá aparecendo, não. Não parece? Meus amigos também falam. Cerevise destrava. Cerevise destrava. E aí eu falo, marketing. E depois que você vê, mas marketing também, a gente tem contato com as empresas. Nossa, a primeira visita técnica que eu organizei foi muito legal. Foi muito legal ter contato com um profissional, conversar com ele. É um nível que você sente assim, meio aproximado com as pessoas. Então, eu vejo que tudo encaixou. E é aquela questão do hard skill e soft skill. Exato, sim. No grupo você consegue desenvolver muito soft skill. Na faculdade você vai aprender o hard skill, né? Que é calcular, ver equação química, enfim. E aí aqui, o que vocês estão fazendo aqui hoje é um aprendizado. Imagino eu, né? Vocês estão aqui, não sei se já participaram de outro podcast, é o momento que vocês estão como engenheiros, engenheira, químico, participando para falar da profissão, falar do futuro de vocês, mas vocês já desenvolvem engenharia. Isso que é bacana. É algo que vocês já estão falando e falando com propriedade. Lógico que às vezes pode ser que alguma coisa, eu sou engenheiro civil, não vou perceber, mas pode ser que tenha algum engenheiro químico que está vendo, fala assim, o que ele falou ali, quando falou do anel, foi superficial. Mas já está, não sei se vai falar ou não, mas já está falando, já está se expressando como um profissional da área, cuidando, se já estão trabalhando criando, reutilizando resíduos, pensando na automação. Isso é engenharia. Resolvendo problemas, do menorzinho problema. Eu falo isso para todo mundo. Você sabe como surgiu, por que engenharia civil chama de engenharia civil? Você sabe? Não. Antigamente só tinha engenharia de guerra, que era engenharia militar, e o oposto da engenharia militar é engenharia civil. Lá atrás, nos primórdios. E aí todo mundo que trabalhava construindo casas, fazendo infraestrutura, era um engenheiro civil. Só que aí a evolução da humanidade foi aparecendo, da sociedade, começou a ter as máquinas, revolução industrial. Aí teve a necessidade de ter um engenheiro mecânico. Depois teve um engenheiro elétrico. Depois engenheiro químico, certamente veio nesse processo. Têxtil. Agora nós estamos com engenheiro de softwares, engenheiros de robô. E aí, então a engenharia vai crescendo. Então a gente nunca sabe tudo da engenharia. Então, por menorzinho que seja o conhecimento do que a gente está fazendo, nós estamos fazendo engenharia.
Eu acho que é importante sempre ressaltar a importância da engenharia, porque o homem primata, ele fez engenharia quando ele descobriu o fogo. Ele estava resolvendo um problema. E hoje a gente está ali, vocês estão resolvendo o problema da cerveja, que é aquecida do lúpulo, ter o amargor por conta de um primata. É muito foda. A engenharia está em tudo na nossa vida. Tudo que tem na humanidade foi um engenheiro ou uma engenheira passou, talvez não tenha colocado a mão, mas passou pela cabeça de todos nós. Não sou eu que tenho que ser entrevistado, são vocês. O Gabi, fala alguma coisa, tá na sua cara. Tô brincando, sem pressão. É que eu me empolgo, eu gosto de falar. Não, imagino. Eles mesmos chegaram em mim e falaram, Gabriel, se segurem, vocês falam demais. Eu percebi que você gosta de falar, por isso que eu tô jogando aqui. Eu acho que você falou de resolução de problema, eu lembrei de um caso bem interessante que eu tinha pesquisado, que é com relação a cilindro. Existe aquela coisa de pressão hidrostática, né? Vocês entendem melhor do que eu. Nem dinâmica de fluido eu tenho. Ainda bem. Mas o metabolismo da levedura é influenciado pelo fato dela ter uma pressão maior ou menor sobre ela. Então, quando você coloca num tanque fermentador enorme, um tanque cilíndrico, cônico, muda. Isso pode modificar o quanto que ela produz de ésteres, que são compostos relacionados ao aroma. Então, a Clara tinha falado da Weissbier e do cheiro de banana. Isso está relacionado a um composto e dependendo de quanta pressão você coloca sobre a levedura, ela produz menos. E quando as pessoas colocam fruta, não muda em nada? Muda... Isso foi muito interessante comentar. Na nossa na visita técnica que eu organizei, que a gente foi para a Cervejaria Nacional, o mestre cervejeiro que estava conversando com o pessoal, especialmente o pessoal de controle, que estava fazendo um show de perguntas, eu fiquei muito feliz por sinal. Que bom. Ele contou uma coisa que realmente meio que deu um boom na minha cabeça, né? Você consegue fermentar qualquer coisa desde que tenha açúcar. Então, frutas, no geral, podem vir à base para produzir bebidas. E a gente já tem isso hoje em dia, né? Então, qualquer fruta, os chás, aromas, é impressionante como você consegue trazer conhecimentos específicos para gerar... Mas para a fermentação, mas para o gosto muda? Sim. Influencia, por exemplo, se colocar uma banana lá. Porque a composição química da banana tem coisas que vão interagir. É uma complexidade biológica muito grande, não é? Eu não vou conseguir explicar quais seriam os efeitos exatos, mas pensando agora, acho que teria um efeito sim. Porque o que ele falou tem todo sentido. Que se você vai fermentar, a fruta fermenta, né? Você faz várias bebidas fermentadas de fruta e tal. Agora, bebidas que eu digo alcoólicas. A cachaça é feita da cana, que é uma fermentação. Tem outras frutas que também fermentam. O destilado. Para cerveja eu também acho. Mas eu tô pensando que quando ele falou do lúpulo, que tem o aroma o aroma e o gosto, né? Aroma, isso. O aroma e o gosto da banana, que vocês comentaram. Se colocar uma banana, será que vai... Só foi um pensamento verdade, meio perdido meu. O gosto da banana, o cheiro da banana, ele se dá pela levedura. Isso. A levedura, o Gabo sabe falar melhor disso, mas ela produz os ésteres, dependendo das condições. E aí, tudo ali que a gente coloca na produção da cerveja vai influenciar para essa levedura produzir os aromas e os sabores de acordo com a cerveja, com o lúpulo que tá lá, com o tipo de malte que tá lá. Deixa eu só pedir um favor. Pessoal, vocês que estiverem nos assistindo e já fizeram perguntas, a live caiu. Por favor, faça a pergunta de novo para a gente poder passar aqui pro pessoal, porque eu não tenho o histórico. Claro, nos ajudou aqui derrubando a live. Mas ela não vai vencer, nós vamos terminar essa live. Então, se vocês puderem comentar aí novamente, que daí eu faço pergunta para eles aqui, beleza? E curtam aí, e comentem. Vamos lá. Vai, galera. O que a Clara estava comentando sobre o que ela consegue produzir. Eu acho isso muito interessante do ponto de vista da levedura, porque dependendo de como a gente conduz o caminho dela, a gente consegue fazer com que ela produza certas coisas diferentes. E é um projeto... Então a levedura é algo muito a ser estudado. É algo muito a ser estudado e... Quimicamente até, né? E algo que eu queria comentar de um projeto que a gente está pensando que envolve bioluminescência. O que é isso? O que é bioluminescência? Sabe quando tem, às vezes, foto do mar e aí
tem algum animal, passa e fica azul, ou, por exemplo, fungo que brilha. Sim. Tudo na natureza desses fenômenos de bioluminescência vem do mesmo composto. E não vem ao caso o nome, mas então é algo geral. Todo mundo vai fazer do mesmo jeito, vai fazer... Se chamasse caneta, vem do composto caneta. Se chamasse caneta, vira do composto caneta. Vem do ácido cafeico, mas... Esse é o nome. Esse é o nome. Mas às vezes eu tinha esquecido que tinha ajudado. Mas é como se fosse o composto caneta. E se a gente, dependendo do que a gente faz com a levedura, se a gente modifica a levedura de uma maneira diferente e fornece para a levedura o ácido cafeico, ela consegue produzir o composto da bioluminescência. Então, sim, tem uma possibilidade de você conseguir produzir uma cerveja que brilha no escuro. Então, você... O poli hoje, polibril é antigo policoncreto. Fizeram lá, eu fui lá, eles estavam com concreto que boiava. Pra mim foi uau. Né? Eu sei que é possível, mas eu vi na minha frente. Vocês podiam fazer uma cerveja que brilha. Eu acho que essa aí ganhava o Futurage. Ó. Eu tô... Assim, o pessoal do serviço sabe o quão animado eu tô com essa ideia. Apaga todas as luzes e você tem que ter cerveja pra todo mundo, hein? Vai ter mais de 1.500 pessoas lá. Vai ter que ter 1.500 platinhas. Eu providencio como chegar lá. Como produzir é coisa de processos. O pesar de processos. O pesar de Tá processos. sobrecarregada nessa história. Vai sobrecarregar. Mas seria bem legal eu apresentar um projeto desse que brilha. Eu já vejo todo o marketing, um copinho de bar, aí a cerveja ali, você apaga a luz, o verde brilhando. Não tem cerveja com fogo? Cerveja na bebida que o pessoal faz, coloca fogo, que é tudo pra chamar atenção. Nossa, essa aí é bem... Não vamos passar essa live pra ninguém, porque vocês podem desenvolver isso e vender. Tem que aprovar no mapa e vai precisar de um engenheiro químico. No Ministério da Agricultura precisa de um engenheiro químico. Do engenheiro não, de um químico. É verdade. Eles não podem. Você é o único que pode ser na receita. Mas isso da cerveja com bioluminescência não é só o aspecto de marketing, né, de divulgação, mas a gente estava conversando com um que a gente chama de velho, né, da Cerevise. Velho. Eu sou um vovô, né? A gente tava falando que são os fundadores, o pessoal que veio antes da gente. A gente coloca todos no mesmo grupo, a gente fala os velhos. Os velhinhos. E eles deram um aspecto disso muito legal, não é? Só uma pergunta, você já volta a isso. Os velhos, eles continuam com cerveja? Ou estão em outras áreas? Alguns. Depende. Alguns trabalham com cerveja, mas depende muito de cada um. Não, eu sei, mas é só pra saber se o policervisio às vezes leva o cara pra ir trabalhar com cerveja, né? Tem alguns que trabalharam na Heineken, Isso é legal, né? Porque o projeto, você mostra que o projeto de vocês direcionou alguém pra trabalhar na área. Que depois por dar tudo bem tranquilo, né? Eu comecei trabalhando com obras, depois fui pra projetos e aí vai. O DCC de um dos ex-membros, o Rafael, que foi diretor de controle de qualidade, ele fez sobre cerveja. E a gente surgiu. Não, sim, TCC, mas o cara trabalhar depois com cerveja. Sim. Eu acho que são mais esses casos. Mas eu acho que sim, acontece isso. Porque tanto que a gente tem contato frequente, né? A gente já fez várias ativações na Ambev. A gente busca cada vez mais expandir nossa rede de contato nessa área da cerveja. E tem o pessoal da Policervisio lá no meio. Sim, de saber que a gente está sendo representado lá no meio. Isso é legal. Isso é muito legal. As ativações que a gente foi... Agora esses caras têm que patrocinar vocês, né? Porque vocês ajudaram, o Policervisio ajudou o cara a arrumar um emprego, agora o cara tem que mandar um recurso para vocês comprarem alguma máquina que vocês precisam. Tem que patrocinar a gente. Ô, Clara, volta aí no que você estava contando da história dos velhinhos. Um dos velhos, ele comentou sobre o aspecto da segurança, né, dessa possível bioluminescência na cerveja. Por exemplo, uma pessoa tá numa... Segurança alimentar? Não, de segurança... Por exemplo, você tá numa balada, numa festa, num local escuro. E aí, normalmente, as pessoas derrubam coisa no chão. Imagina se uma pessoa cai. Se ela estivesse vendo o que tá no chão, ela não poderia... Assim, muito provavelmente ela não teria escorregado, porque ela teria visto. Então, isso também é uma questão de segurança. Tem vários aspectos a serem pensados, não é? Ou então, até para quem estiver bebendo uma cerveja, o guarda vai parar e falar: sua roupa tá com a iluminescência da cerveja do Policervisio. Isso aí. Até beber, eu penso, às vezes, você tá com o seu copo, você não quer derrubar o copo, então você deixa a luz acesa da sala, alguma coisa assim. Pra que eu quero deixar a luz acesa? Tô assistindo filme? Não, eu quero beber minha cerveja, eu deixo a luz apagada. Eu desculpa pra poder fazer a cerveja.
Não, é basicamente isso. A minha área é a química. Eu só quero poder mexer com os meus compostos. A desculpa que eu precisar achar, eu dou. Mas, ó, sem brincadeira, é legal isso aí pra vocês fazerem, ó. Vocês têm um período pra fazer, não sei se dá tempo. Você lançou É um desafio. você lançou um desafio e eu gosto muito de desafios, então vamos ver. Ia ser bem Vou legal. correr atrás. Ó, porque, falando um pouco do Futurage, eu acho que é bacana as pessoas que estão assistindo. A ideia nossa do Futurage é jogar luz para a engenharia. Né? Engenharia, como eu disse para vocês, da cadeia da engenharia. Também isso bem na vibe mesmo, né? Jogar luz. Jogar literalmente luz. Mas, assim, jogar luz, o que é jogar luz na engenharia? Nós estamos vivendo uma desindustrialização, onde essas empresas estão indo embora, né? Tem muitas empresas, a gente não desenvolve indústria nacional, tecnologia nacional. Então a gente tem que ter uma engenharia forte para o Brasil, porque o que gera economia, gera riqueza para o país é pegar produto minério natural e transformar isso num produto para ser vendido. Por exemplo, o celular que a gente usa, nada é feito no Brasil, a gente traz de fora. Os automóveis nossos, nós temos as montadoras, mas toda a engenharia está fora. Lógico que temos engenharia aqui, né? Mas a lógica do pensamento da empresa é fora. Então a gente tem que criar produtos aqui. Quando a gente traz o Futurage com uma proposta de trazer equipes e projetos das universidades que estão desenvolvendo tecnologia, criando coisas novas, isso mostra para o mercado da engenharia, o mercado nosso nacional, que existe possibilidade para olhar dentro da universidade e investir no projeto de vocês. Né? Então, quando você faz uma cerveja que brilha, ela não é só uma questão de que legal, eu fiz uma cerveja que brilha. Você está utilizando algo para chamar atenção, para que as pessoas olhem para o Policerevise. Eles não estão lá só um monte de estudante que nem gosta de cerveja fazendo cerveja. Mas ali então eles estão desenvolvendo tecnologia, criando coisas novas que podem ser utilizadas no mercado ou não. Pode ser que não utilizem, mas você fez algo diferente. Então eu acho que esse é o ponto válido do projeto e é um desafio. Eu acho que vocês poderiam fazer. Eu ia ficar bem feliz se vocês tirassem lá um projeto desse. E o que você falou de... Não, é que dentro desse contexto entra muito dois projetos que a gente tem colocado, o densímetro e o titulino. Pensamos igual. Não, é isso, não necessariamente precisa ser o que brilha, o projeto que brilha. Não necessariamente precisa ser a cerveja, o projeto que brilha, a cerveja que brilha. Pode ter outros, mas que gerem novidades, eu acho que é essa a ideia. Pode falar. Eu acho interessante que você falou de tecnologia nacional. E existe um grande problema por trás da gente não ter tecnologia nacional, que é a questão que a gente depende, por exemplo, de manutenção externa. Se você cria o nosso densímetro, nós estamos desenvolvendo nós mesmos o nosso densímetro, porque é muito mais fácil a gente consertar algo que nós criamos. E acho que isso também cai em outros problemas que existem, por exemplo. O Brasil quase não fabrica ou não fabrica densímetro. Não, o Brasil pode fabricar, mas um densímetro próprio nosso gera uma facilidade de manutenção muito melhor. E a longo prazo isso é interessante para o nosso grupo. Além do desenvolvimento pessoal nosso, de desenvolver uma tecnologia, tem essa questão da facilidade de manutenção futura. Desenvolvendo tecnologia para nós mesmos, podemos suprir nossos próprios problemas. O Brasil teria que fazer algo desse esquema, nessa escala. Desenvolvendo tecnologia nacional, a gente consegue resolver os problemas nós mesmos, não depende do exterior. E a gente fica um pouco em xeque, né? Às vezes, questão de conflitos de países e tal, a gente fica dependente de tecnologia. Isso é um grande problema. Sim. Então, essa questão da engenharia, brilhar para poder fazer. Brilhar de novo. Brilhar de novo. Nossa, essa vai ser a palavra. Tá ressurgindo. Está aparecendo toda hora, né? Tem uma brilha mesmo. E como é que chama a tecnologia? O composto químico? Não, depois dessa eu vou manter as 7 chaves. É o ácido cafeico. É o ácido cafeico. Ele é bem comum. Na natureza toda ocorrem reações assim. E complementando o que o Olivier tinha comentado do densímetro, acho que vem muito do contexto também de a gente desenvolver soluções que são aplicadas no contexto do contexto da cervejaria. Então, são soluções que facilmente, se a gente faz, a gente consegue levar para uma microcervejaria que muitas vezes não vai ter tempo, disponibilidade, nem recurso, como a gente tem na Universidade de São Paulo, de desenvolver soluções assim. Então, o densímetro ele serve muito para cerveja e comprar um densímetro digital, que nem o que a gente está fazendo, para cerveja é extremamente caro. Eu imagino que o nosso densímetro realmente vai ser mais barato, querendo ou não, do que qualquer densímetro produzido, né? E a gente consegue levar acho que esse é o grande objetivo do nosso grupo, né? Trazer a facilidade para as microcervejarias, facilitar os problemas dos outros, né?
sentir a dor que eles têm e trazer as soluções. Acho que isso é engenharia, né? É isso que eu ia falar. Engenharia, quando a gente pensa em engenharia e a gente não está pensando em resolver problemas só em processos, tudo bem, estamos fazendo engenharia. Mas o gostoso da engenharia é resolver um probleminha. O químico vai ter essa experiência. Não, eu acho que foi até por isso que eu acabei no Cerevisio e me apaixonei, sabe? Porque o negócio foi a resolução de problemas. Às vezes o pessoal de processos fala, Gabs, me ajuda aqui numa batelada. Aí alguém chega e fala, então a gente precisa pegar essa levedura, não tem onde congelar. Aí eu falo, tá bom, pega uma luva aqui de nitrila, coloca gelo e põe a levedura aí dentro. É o jeito que a gente tem de guardar. Gelo seco, então? Era o jeito que a gente tinha de guardar. Colocava num potinho, né? Porque era só o tempo de levar até em casa e deixar na geladeira, mas precisava deixar. Então todo esse estímulo de isso ter chama que resolver. gambiarra, sabia? Mas Coisa gambiarra a gente aceita, né? Deixa eu aproveitar aqui, vamos colocar aqui pro pessoal como caiu a live, vamos botar aqui para todo mundo ver as perguntas. E a gente vai vendo junto aqui, o pessoal está acompanhando também. Então, e a gente vai vendo aqui, ó. Vamos lendo aqui como que tá. O Eduardo entrou. Pessoal, eu peço desculpa que a live caiu, mas a gente vai querer aqui dar um destaque para vocês. A Beatriz, a Julimar e eu. A Clarinha que está aqui do nosso lado, imagino que seja. Você pediu pra mim. Késia, o Rick, o nosso querido presidente do Poli Cerevise. A Késia fez uma pergunta aqui. Uma pergunta não, um comentário. Muito de engenharia é resolver problemas quando aparece. É isso aí. Você acabou de falar, né, galera? O Carlos Fontana, a Sara. Se vocês conhecerem e quiserem comentando, vai comentando aí. A Sara é a futura presidente. A Sara, por que ela não veio aqui hoje? Mas vai vir a próxima vez. Semana de provas. Então tá bom. bom. Passem, prioridade é passar. Pedro Batista. Eu conheço esse daqui de baixo. Renagol. É da minha turma. 222. VP, ser vice-presidente. Alexandre, vocês conhecem? Não. O Vitor Hugo. O Vitor Hugo a Aqui Gabriela. de baixo. O Alexandre, o Vitor Hugo, Henrique Batista. Vamos matar esse Arthur, mano. Por quê? Isso aqui. É que Lindo. Cara, mano, é amigo do difícil. Tartu Fético. Claudionor, o André, o Rick novamente, o Grupo Fantástico. O Arthur, umas pausinhas, a Beatriz, cerveja brilhante, genial. O que é? Não, a ideia foi parcialmente minha. O quê? Da cerveja brilhante. Cerveja brilhante, que genial. Cerveja brilhante, a genial. Já tem até o slogan, né? 7A, acho que é Iago. É Iago. Iago Roberto. Beatriz, poderiam explicar um pouco a diferença de algumas cervejas que vocês produziram? Já comentou um pouquinho, né? Acho que foi, não sei se ela está repetindo a pergunta que ela tinha feito. Eu acho que foi antes da live Cair, né? Ela replicou aqui a pergunta novamente. Porque nós já falamos aqui um pouquinho, né? Quer falar de novo? Posso comentar rapidinho. A IPA, que foi a nossa primeira, é um pouco mais pesada, é um pouco mais amarga. Depois a gente passou um longo período fazendo a Premium Lager, cuja principal malte é a cevada. Ela é mais leve, é mais achada no dia a dia. Aí a gente também fez Pilsen, que é uma mistura de vários tipos de malte, tem cevada, tem aveia, tem trigo, e a Weissbier, que é a Pilsen também é um pouquinho mais levinha, e a Weissbier, que é mais encorpada, que é o pão líquido, né, traduzindo, e ela é feita de trigo. Então quem tomar Weissbier saiba que vai engordar. Duplamente, pela cerveja. É o único problema da cerveja. E ela é mais encorpada, mas não é tão amarga, isso é bom. Eu gosto. E a próxima que vai ser feita vai ser a brilhante. A cerveja brilhante. Brilhante Cerevisia. Brilhante Cerevisia. E a Mouse Beer tem que ser feita também. É história. Eu acho que tem que ser feita. Aqui o outro que entrou foi o Lionel.
Lionel, aqui nós estamos conversando, mandando umas palminhas. Isso é bom, sinal positivo, porque é da Multiway. E nós estamos conversando com a empresa para patrocinar a Futurange. Então, se ele bater umas palminhas, isso é um sinal bom. Grande abraço aí, Lionel, e ajuda aí no patrocínio. Ele é gerente de marketing lá da empresa. A Multiway é ligada ao ChatGPT. Oliver, o Arthur novamente. Ele gosta de você, hein? Pode me falar. Só o Oliver pode responder agora. Ah, isso daqui malda. Pode me falar sobre como o Cerevisive pode te ajudar a crescer nessa área de engenharia? Certo. Eu acho que eu vou puxar um pouco pra sardinha pra mim, né? Pra automação. Porque a gente está atualmente desenvolvendo um projeto novo em automação. Deixa eu botar no seu rosto aqui. Começa de novo a resposta. Bem, eu vou puxar a sardinha. Que a gente está desenvolvendo um projeto novo em automação que ele é muito usado pelos engenheiros como um todo, que é o desenvolvimento de dashboard. A gente está trabalhando com análise de dados agora. E eu acho que, além do desenvolvimento tecnológico, a gente está vendo esse outro escopo, que a gente está pegando todos os nossos conteúdos que existem dentro do grupo, informações na produção, informações de temperatura, informações de pH, cor, todos esses valores, unificando isso numa grande planilha para a gente fazer uma análise de dados geral de todo o grupo. E aí requer alguns conhecimentos que a gente está desenvolvendo. A gente vai desde tratamento de dados, análise de dados, otimização de dados, e é algo que hoje em dia todas as engenharias isso devem pode ter. ser no futuro até vocês venderem para algumas empresas. Sim, isso é completamente o que você disse. A informação é poder. Então, você ter um bom tratamento de dados, as suas informações estarem bem organizadas, faz com que seus processos como um todo fiquem bem organizados e bem otimizados. Então, eu acho que se eu fosse dizer que o que eu estou desenvolvendo atualmente, que eu mais sinto, que eu conseguiria aplicar em qualquer campo de engenharia, e realmente qualquer campo de engenharia mesmo, seria dashboards, né? O mais genérico, mas é o mais aplicável. E eu acho essa ciência de dados uma área linda de se mexer também. Apesar que é um pouco irritante, mas é muito linda de se mexer. Arthur, depois você responde aí se ele foi bem na sua resposta, na sua pergunta. Massariol. É de o Davi. processos. Ele é de processo. Pietra, também deve ser de lá, não sei. Boa tarde, eu queria perguntar se existem aplicações para subprodutos da produção da cerveja do grupo, tipo os bagaços e excessos. A gente já falou, acho que são perguntas que caíram, né? Quer falar? Lógico. Deixa eu botar aqui no seu. Comentando um pouquinho, então, depois do processo, ao final do processo cervejeiro, sobra o bagaço, que é como se fosse a borra de chá. A gente pega isso, seca e moe para fazer farinha. Aí, a nossa especialidade é o cookie, a gente produz muito cookie, tem o tradicional, tem o de Red Velvet, tem o de paçoca também. Paçoca é novo, né? Ele faz sucesso durante a festa junina. É legal enfatizar que é uma ideia nossa, o cookie. Não é algo que a gente copiou, é uma ideia nossa. A gente pensou em fazer isso. Então, saiu literalmente do nosso forno, literalmente do nosso resolveu forno. um problema ali do bagaço. Então, E tem também, assim, apesar do cookie, da farinha, ser uma reutilização muito válida, às vezes com o cookie a gente não consegue reaproveitar tanta farinha, porque a proporção não é tão alta. Mas tem muitos outros jeitos de aproveitar. Por exemplo, uma coisa que eu tinha visto, ainda tá super na cabeça, mas chocolate. Do mesmo jeito que a gente produz o chocolate com o cacau, é torrando e batendo ali com algumas coisas. Não é chocolate, porque chocolate é de cacau. Chocolate é chocolate. Mas é o mesmo processo de chocolate e acaba que fica com um gosto muito parecido com o de chocolate. Porque se você for provar, o malte, depois que a gente torra, ele fica com um gostinho de cereal. E o que provoca o gosto do chocolate também são muitas coisas adicionadas a ele. Então, se você pega alguma coisa relativamente parecida com o chocolate e bate com as mesmas coisas que são adicionadas no processo de fabricação, ele fica com um gosto muito semelhante. E essa também seria uma forma de aproveitar. A gente sabe que tem uma empresa bem pequenininha, acho que na Holanda, que faz isso. Também tem várias coisas que dá pra usar, por exemplo, com a levedura. Isso é uma coisa que a gente ainda vai ver, assim, mas produção de whey. Porque o whey você fermenta, você coalha o leite. Você coalha o leite com a levedura.
Então, mas o whey é proteína e o malte é carboidrato, não? Ah, sim, mas aí não é usando malte. Ah, tá. São vários micro-organismos, mas entre eles a levedura que coalha o leite. Ah, com leite, perfeito. Para produzir iogurte. Só que, por exemplo, para produzir iogurte grego, você drena aquela coalhada. Aquele líquido que sai é o líquido cheio de proteína. É o que usam para fazer whey. Então, com as leveduras, às vezes com o reaproveitamento das leveduras, dá pra gente também fazer whey. Então, tem várias aplicações, inúmeras aplicações que dá pra ser muito explorada. E eu acho que cada vez mais vai ser explorada por causa desse aspecto da sustentabilidade de ser muito importante na engenharia no mundo inteiro. Essa, pra mim, diga. O whey é um grande caso de engenharia, né? Porque você viu um resíduo, não sabia... O whey é oriundo de um resíduo? Ele não era aproveitado. Até que entenderam que você poderia fazer algo com whey. Então aproveitar esse era resíduo. lixo. Sim. Transformar numa das maiores mercadorias da atualidade, que é a proteína. Hoje em dia você tem proteína em qualquer coisa, né? Então ela virou... A gente fala que a gente está na era da proteína. Café com proteína, barrinha de cereal com proteína, leite com proteína adicionado. Minha esposa... Exato. Além de um caso gigante de engenharia, de aproveitamento, também foi uma jogada de marketing genial. O quanto que é investido no marketing desse tipo de tecnologia, desse tipo de desenvolvimento de marca, é muito grande. Por isso que está em todo lugar, né? A gente vem em qualquer canto, tem proteína em qualquer lugar. Todo o contexto cervejeiro tem muito disso de aqui eu posso reaproveitar dali, do lúpulo, do malte, de tudo. Então, até da garrafa você consegue fazer alguma coisa. Então, acho que é bem vivo esse contexto, sabe? Não é algo parado. Tem 10 mil anos de história, mas sempre surpreende. Sempre tem um problema novo pra gente resolver. Ideias novas, necessidades novas, porque isso também varia muito do público. Porque, por exemplo, se esse negócio do whey, se as pessoas não estivessem querendo implementar mais a proteína na dieta delas, isso não teria dado certo. Então, é uma jogada de marketing, também varia muito com a necessidade do público. Parabéns, ó. Esse aí eu não sabia. Aproveitar tanto. Eu achava que o cookie, a farinha, era meio que lógico, né? Bom, vamos lá. Pietra, depois você fala aí, se não for, bate na... JR, Pedro, Léo. Eu falo aqui, mas às vezes é porque tem muita gente que segue a gente, né? Que tá assistindo e pode estar perguntando. Oliveira, começou a seguir a gente. Boa, continue seguindo a gente. É a mãe do Gabs. Aê! Engenheira? Não, é professora. Muito melhor que engenheiro. O professor tem que ser sempre levantado a bandeira dos... Cris. Não existiria engenheiro se não tivesse professores. Cristiano, não existiria nada se não tivesse. Mendes. Por aqui. Oliveira. Jovens que geram orgulho. Orgulho da mamãe. Ai, não acredito. Agora você sabe como que eu me... mas é isso, cara. É importante. Imagine pra sua mãe, um dia que você tiver um filho, enquanto ela investiu na educação de vocês. Não digo investir, não é só em grana, investir em dedicação, em tempo, dor de cabeça, o quanto você deve ter aprontado. Ela sofreu, inclusive, quando a gente foi fazer a batelada na casa do Gabriel. Destruir o forno da zona Gabriel. Porque o grande problema foi porque, assim, ao invés de ela ter um adolescente na casa dela, né, ela tinha 4. E a gente ficou lá até altas horas. Até altas horas. Minha mãe chega do trabalho, tem 4 pessoas. Mas vou te dizer que você não é mais adolescente, não, tá? Você já tá pro lado do adulto, tá? Você pode não ser um adulto velho como eu, mas você já é adulto, já pode ser presa. Fica arrumando confusão com sua mãe. Eu vou voltar aqui. Brilhem. Mas você ia contar a história? Claro. Por aqui. Brilhem. Assim como você é isso aí, brilhem. Ellen, Danilo Paixão, a dona Vanessa aqui também brilha, é isso aí. Gabuci, entrou agora, Pietro. Oi, boa tarde, eu queria perguntar se essas aplicações do subproduto... É que ela repetiu a pergunta, agora você repetiu. Foi ela que perguntou, né, ali em cima.
Engenheiro Samuel, Bom Teste, o Rick, Pura Tecnologia, Bioreatores também vai gostar das aplicações dos vestibulares. Se eu puder aproveitar o gancho do Bioreatores, queria falar. Para quem é da Poli e talvez para quem seja ex-politécnico, a gente está com um projeto encabeçado junto com amigos da Poli, que são a entidade que financiam projetos que eles veem potencial, projetos estruturados. Segunda-feira eles vêm aqui. Que legal! Fala da gente. A gente fez todo o processo de participar do pitch, da gente defender. Foi eu, a Sofia e o Matheus, que veio aqui ano passado. E muitas outras pessoas, porque a gente teve que preencher, teve que fazer marketing, teve que fazer análise de financeiro. Então o grupo todo acabou se envolvendo nisso. Foram umas semanas bem loucas. E a ideia do projeto é que a gente consiga simular, não só simular, mas também controlar o processo cervejeiro de uma maneira melhor. Qual é a ideia? Eu faço o meu processo de fermentação num bioreator, que nada mais é do que, talvez, mais porcamente falando, mais legalmente falando, que uma caixinha. Só que nessa caixinha você consegue controlar, por exemplo, quanto de pressão entra, quanto de pressão você vai perder com isso, a temperatura, pH, oxigênio dissolvido, e você tem um controle muito preciso com isso. Então você consegue falar se isso está melhor, se isso está pior, se é o que você quer exatamente para a cerveja, se está passando. Então é um controle um ajuste muito fino. E aí com isso a gente faz pesquisa. Por exemplo, você quer fazer espuma na cerveja, mas você quer fazer com CO2 ou com nitrogênio? Você quer fazer essa espuma na cerveja? Você tem um controle maior. Tem um controle total. Você quer que essa cerveja brilhe ou não brilhe? Exato. Eu quero que ela brilhe. Mas Em todos os sentidos da palavra. em todos os sentidos da palavra. Processos, controle, o brilho mesmo. Vamos voltar aqui. Mas só completando, comecei a falar que a sua mãe comentou, e você ficou com vergonha dela. Quanto ela investiu em você, na educação, em toda essa trajetória? Você está falando das bagunças que vocês fizeram na casa dela. E aí ela tá com orgulho de você nesse momento. Ela tá aqui, ela tá mais feliz do que você aqui. Com certeza. Não sei se a mãe de alguém de vocês está aqui também. Sua mãe também tá aí? Não, minha mãe não é das tecnologias. Sua mãe tá aí, claro? Eu acho que também não, minha mãe é meio afastada. O engenheiro Samuel, o Rick já falou aqui, Maria Luísa Moderna, Televísia, Adivaldo Alberto, acho que é advogado Alberto. Advogado Alberto. Danilo Paixão, Pietra. É possível reaproveitar a levedura que fica como resíduo no final também? Muito legal vocês fazerem cookies. Posso? Pode. O Gabriel é de levedura. Percebemos, né? O cara sabe até que ela faz o círculo. Então, com relação a isso, é uma necessidade bem grande dentro do mercado cervejeiro, porque sim, é possível você reaproveitar a levedura. Então, ocorreu o seu processo de fermentação, tem vários estágios. Então, quando algo mais técnico, mas quando ela se reproduz mais, se reproduz menos, metabolismo. E dependendo do que você faz, você consegue reaproveitar essa levedura. Contudo, a gente tem que pensar que é um organismo vivo, então é muito delicado. O máximo que geralmente micro cervejaria consegue fazer é chegar na 3ª geração. Então usa uma vez, reaproveita, consegue usar 3 vezes. Contudo, a micro cervejaria tem alguns benefícios. Eles fazem batelada o tempo todo. Todo dia está tendo batelada, todo dia produz cerveja. E estocar a levedura é um problema. Onde você guarda? Você vai guardar com oxigênio? Não pode guardar com oxigênio. Tem que guardar com baixa pressão. Você vai colocar no congelador? Lembra, a água expande, né? Você estoura a garrafa de cerveja quando congela. Então ela tem o mesmo efeito dentro da levedura, mais ou menos. Ela forma tipo um cristal de gelo. E aí, imagina, é como se fosse uma bexiguinha. Ela vai ganhar volume. E aí morre a levedura. Você não pode matar a levedura porque você quer reaproveitar. Então tem muitos cuidados que a gente tem que ter, e é um projeto que a gente está desenvolvendo. Levedura, mas é semelhante se não for um fermento, é semelhante a um fermento. O fermento é uma levedura. É uma levedura. Tá ali então dentro da vida, classe. Tá vivo, você tem que tomar muito cuidado. Você pode armazenar, mas são muitas variáveis que você tem que analisar
pra ver se essa fermentação vai funcionar. Porque senão você perde 20 litros de cerveja porque sua fermentação não iniciou. E voltando no pão, eu congelo o fermento, então não pode. Mas você congela na água? Não, ele joga lá no congelador. Acho que o problema é porque a nossa... O próprio fermento vivo? Tá na maçaroca lá do pão. Mas o alimentado que você alimenta todo dia, não. Por isso que dá problema, assim. Porque se ele congelar, é o coitado do Pedro. Patrick, agora eu até mudei o nome dele. Coitado do Patrick, porque congelar é um problema. Geralmente o que a gente faz congelar, não gelar. Gelar também pode... Porque gelar ele para de... gelar eu acho... gelado, não. Gelar. Congelar não, põe na geladeira. Não, gelar tudo bem. O problema é congelar. E com o que você congela? Você pode congelar com substâncias diferentes. A gente é recomendado congelar com glicerol. É um detalhe mais técnico, Mas você não é ruim de congelar. Se você deixa a levedura muito tempo parada. A gente costuma falar que a levedura se estressa fácil. Então quando a gente está em leveduras fazendo as coisas, eu lembro um dia que a primeira vez que a gente foi fazer o reaproveitamento foi assim. A gente foi lá, cuidou bonitinho dela, aí foi fazer a contagem para ver quantas tinham vivas. Aí a gente contou, tá tudo morto. Eu cheguei na minha líder, como assim? A gente acabou de pegar. E vocês conseguem ver se ela tá viva pelo microscópio. A gente usa uma técnica chamada de coloração. A gente usa azul de metileno, que é um composto que ele deixa a levedura azulzinha. E o que não é levedura não fica azul. E se estiver morta, não fica azul. Se estiver morta, a gente consegue diferenciar, tipo, do quão azul ela tá. É até algo que a gente quer começar um projeto sobre inteligência artificial envolvida nisso. Porque fazer contagem de levedura para determinar se tá bom ou se tá ruim, se tá vivo ou se tá morto, é algo muito mecânico. E não é repetitivo. É repetitivo e não é algo simples de se fazer, porque você não conta uma vez. Você tem, tipo, um quadradinho pequenininho. E 1 minuto depois você pode ter morrido já. Você já matou? Você tem quadradinhos que são, tipo... Cada um tem vários quadrados, tem 16 quadrados. Você tem que contar, tipo, 16 quadrados algumas vezes. Então, é muito. Você não consegue fazer isso de uma maneira prática. Só que inteligência artificial, por reconhecimento de imagem, conseguiria fazer uma visualização, se você treinasse, com um banco de dados que a gente pode ter, porque a gente tem acesso a essas leveduras. Aí o dashboard de alguém vai funcionar. A gente consegue colocar isso é levedura viva, isso é levedura morta, isso é levedura viva, isso é levedura morta. A inteligência artificial pega a imagem do microscópio e diz pra gente a viabilidade rapidamente. É algo que a gente pensou em desenvolver. Estão usando o Olivier. Não, eu até parei porque eu quero usar o Olivier. Estão me zoando, mano. É difícil conviver com Tá vocês. vermelho. Eu passo raiva. Não, imagina que é conviver com... porque engenheiros são assim, né? A gente fica sério todas as horas que existem na faculdade, nos trabalhos. E aí quando tem um momento pro cara tirar onda, passar, é sem fim, né? É zoeira sem fim. A próxima vez o Arthur vai vir aqui, tá? Nossa, sim, traga. Ele faz parte do... Não, mas ele tem um grupo de extensão também, o X9. Que grupo que é? Faz o quê? É o grupo lá de engenharia de petróleo. Ô Arthur, traz seu grupo aqui. Convida, não sei se você quer vir, porque daí já o Olivier vai te destruir se você vier aqui. Mas traz o grupo. Pega meu telefone, vou deixar meu telefone com o Olivier, depois você pega meu grupo, meu telefone e traz o projeto. Vamos falar de petróleo. Sim. Mas essa guerra agora é um assunto que está falando de petróleo. Mas não vou vender outro grupo aqui agora. Olha, fica direto aqui você. Não, pode vender outro grupo. Vamos lá, Ricardo entrou, eu acho que acabou aqui também. Ó. O pessoal entrou aqui, comentou. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Foi muito bom aqui até agora. Pedir desculpa de novo pela live que caiu, vocês retomaram, foi muito bom aí as perguntas. Se tiverem mais perguntas, façam aí. Pessoal, acho que a gente passou por quase tudo. Ainda tem alguma coisa que a gente não falou, que vocês gostariam de comentar? Aqui nem precisei. Tá? Não, nem precisei da minha colinha aqui. Vocês estão satisfeitos? A química rolou forte. Bom, então eu queria agradecer vocês de estarem aqui presentes com a gente essa tarde, conversando um pouquinho sobre engenharia, sobre química, sobre cerveja, sobre iluminar a cerveja e a vida das pessoas. Depois faz a mouse beer da Clara para ela ficar feliz. Isso tem que falar pro Vitor Hugo. Vitor Hugo, você que está aí nos vendo, não sei se ele está vendo,
O Rick, que é o presidente, tem que criar... Ó, o Edivaldo acabou de entrar. Obrigado aí pela presença, Edivaldo. O Rick, o presidente da Policelevisia, faça a sua cerveja Mouse Beer. Projeto Mouse Beer Clarinha 26. Eu acho que pega, hein? A mouse beer iluminada. Não, eu não gostei. Não. Muito bom. Eu não vou nem poder beber a cerveja iluminada que eu fizer. Mouse Beer, porque ela é preta. E imagina uma cerveja preta virando luz. Ia ser muito... Faz um buraco negro, né? Nossa, ela podia chamar buraco negro. Por quê? Gente, isso é coisa de engenheiro, não é possível. Não, mas o buraco negro não sai, Luiz. Não dá. É só o disco de acreção, né? É o inverso. Ó, tem mais perguntas aqui, ó. Dudu Oliveira. Eu queria saber qual é a parte favorita de vocês que fazem parte do grupo. A minha parte Deixa eu favorita. só aproveitar aqui, ó. Tem mais algum projeto que vocês possam falar? Isso que eu acabei de perguntar, né? Os projetos. Bem, eu vou falar bem por cima dos projetos de Então, automação. vamos falar dos projetos, depois a gente fala da resposta, só para seguir a ordem. Bem, automação, a gente tem muitos projetos rodando. A gente está finalizando um deles, o nosso filhinho daí em cima está quase no seu nível máximo já, mas a gente tem agora 2 projetos novos. O dashboard, que eu já disse, mas tem um que eu não comentei muito, que é o do site. O nosso centro do grupo é a produção de cerveja. Então, como que a gente pode fazer que isso seja apresentável visualmente para as pessoas, né? A gente pensou, vamos fazer isso por um site, né? E aí o site a gente conseguiria tanto juntar a ideia de bagaços com a venda dos cookies pelo site, conseguiria fazer a questão do nosso processo seletivo, fazer as informes por lá, mostrar os eventos do grupo. Então é um projeto que está de automação. Ele não automatiza as coisas, mas ele mostra o grupo, ele automatiza a venda do grupo, vamos dizer por assim. Então tem esse projeto também. E agora tem os projetos, né, de bioreatores, né? Bioreatores, leveduras, são 2 projetos que a gente já tem faz um... Quer dizer, leveduras é um projeto que a gente já tem faz um tempinho, que envolve justamente o reaproveitamento de levedura. E bioreator, é o que eu tinha comentado anteriormente, essa ideia de obter uma maior padronização. E a Clara tá em bagaço, eu acho que ela pode falar um pouco mais. Que é o projeto de aproveitar.